proteção de dados, e hoje a gente vai estar falando de contratos, e está aberto aqui a nossa sessão, então, do grupo LGPD, e pode falar aí, Marcos, que você abriu, e, ô Lucas, quando você se sentir à vontade aí, também você pode estar abrindo seu microfone. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. Um ponto que gostaria de comentar é referente à questão do contrato entre uma empresa, um setor de compras, por exemplo. O rapaz da pessoa do compras vai fazer uma cotação no mercado, vai comprar tinta, por exemplo, e aí ele acaba fornecendo os seus dados pessoais através do e-mail, né? Lá tem o nome da pessoa, o e-mail, telefone. E eu queria saber se, de repente, essa parte poderia ser um contrato assinado ou não. Porque a gente fala de contrato, a gente tem aquela questão muito formal, né? De que tem valor, tem prazo fixo. Então, é a preocupação do tratamento desse dado sobre quanto tempo essa pessoa vai ficar com o nosso dado. Porque uma vez que você compra, faz uma cotação com 3 fornecedores, por exemplo, um deles vai ganhar. E os outros 2? Né? A gente tem que manter aquele relacionamento com o fornecedor, né? Para que ele possa ficar tranquilo, tipo, vamos continuar fazendo esse relacionamento, uma hora a gente vai comprar com você, né? Ou seja, manter o relacionamento comercial. Mas essas pessoas que perderam, essas empresas que perderam, elas vão continuar com o nosso dado. Então, a minha dúvida é se isso eu faço um contrato para garantir que ele não espalhe essa informação de forma errada, né, para cumprir lá realmente o que rege a LGPD, ou um simples informação, algum controle mais interno mesmo. Eu queria ver a opinião de vocês aí, principalmente da área jurídica, né, que é uma questão contratual, né, se tiver uma oportunidade de trocar figurinha. Uhum. Como eu falei antes, eu não vejo como contrato. É uma cotação mesmo, é uma informação que a pessoa está buscando. Então, para mim, a aplicação aí seria o consentimento. E por um tempo determinado. Até porque o produto, a empresa também teria que especificar bem. Como eu vejo como consentimento, teria que especificar. Tem validade por tantos dias. Após tal período, os dados pessoais serão eliminados. Só assim, até porque se a gente pensar, cabe o consentimento, porque se a pessoa revogar, não vai causar prejuízo para a empresa. Simplesmente a empresa tem que tirar aqueles dados, eliminar, anonimizar, tá? Para um controle interno, mas ela vai ter que excluir, não vai ficar com nenhum prejuízo. E o contrato, para mim, é quando a gente já determina cláusulas específicas, mesmo que seja verbal. Olha, o preço é tanto, fechei contigo por tanto, e não é o caso. Então, imagina essa situação. Eu sou uma grande empresa, né, por exemplo, uma indústria automobilística. E aí o comprador resolve comprar pneus, por exemplo, para os veículos. Só que aquela empresa que fornece os pneus, ela não ganhou. Estão participando 3 lá, então, né, nesse caso. Só que 2 resolve fazer o seguinte: bom, já que é uma empresa automobilística, eu tenho outros produtos além do pneu que ele está me cotando. Ele não pode usar a justificativa do legítimo interesse para poder continuar fazendo contato, às vezes até enviar propaganda de marketing. Como é que ficaria essa situação, né? O legítimo interesse é complicado, né? Sim. Porque eu até vi no grupo falando, mas eu estava com muita coisa, eu não conseguia entrar no assunto. Na verdade, a gente ainda tem aquele questionamento se o legítimo interesse tem que passar pelo teste ou não tem, tá? Na GDPR, a gente sabe que tem que fazer o teste, mas aí vamos dizer que tenha. Quais são os requisitos para a gente ter certeza se esse teste é válido ou não? E se parar no primeiro ou no segundo questionamento? Então, legítimo interesse é uma coisa que a gente ainda não tem, e eu acho que não é o caso, porque a finalidade é outra. Eu fiquei pensando no caso se ele, por acaso, ia aproveitar o momento, né? Poxa, acabei de receber uma cotação de uma grande empresa e é um momento que eu posso oferecer outros tipos de produtos ou serviços para ela, aproveitando esse primeiro contato, vamos supor assim. Mas aí é a mesma coisa que fosse pensar no marketing. Eu recebo o cadastro de alguém para uma finalidade específica. Agora, se essa pessoa me autorizar para que eu envie o resto, a gama de produtos que eu tenho na empresa, ou para que eu envie o marketing, é outra coisa. Aí a gente já tem
outra base legal, outra finalidade. Então, é isso que primeiro a gente tem que deixar bem claro na nossa cabeça, que saber encontrar as finalidades, dividir tudo. Às vezes, os mesmos dados têm 4, 5 finalidades, mais até. Então, para cada uma tem que ter uma base. Evelise, quando o Marcos coloca essa questão, às vezes a gente vai num caminho de preciosismo danado, porque na relação comercial de CNPJ com CNPJ, a regra pode, talvez, não chamando pelo legítimo interesse de quem está comprando, talvez até pelo legítimo interesse de quem está vendendo. Porque se eu sou um comprador e eu aviso o seguinte, olha, a sua base de cadastro vai continuar aqui, que eu posso ter outros leilões, outras compras para eu fazer, e se você não se incomodar, agora se você se incomodar, como diria o Rodrigo lá na outra semana, eu não estou te pedindo aceite não, mas se você falar para mim que você não quer, você fala aí, que eu não vou nem te perguntar se você quer. Né? Eu vou só te publicar, olha, eu vou cadastrar você como um fornecedor. E aí estou habilitando aqui que nas próximas compras vou estar te encaminhando propostas para que você me forneça produtos. E aí você entre no leilão que vai estar aqui acontecendo, na licitação. E aí, se você eventualmente achar que isso não está legal, você vai ter que me avisar, que enquanto você não me avisar, eu vou estar mantendo o seu cadastro. E aí eu publiquei, dei as regras e me posicionei. Pedro, deixa eu só corrigir uma coisa. Empresa B2B, de venda de empresa para empresa, não é dado pessoal, tá? Não, mas olha só, Evelise, quando a gente fala empresa com empresa, provavelmente é o CPF que está tomando conta da licitação e tem um CPF fornecendo. Sim. Então, na realidade, eu não cadastrei. Não, aí é o CNPJ, vai ser o CNPJ, tá? Sim, mas, o CNPJ um não está abrangido. Se for o CPF do representante, sim, mas aí vai ser um pouquinho diferente. Que a relação empresa para empresa não é proteção de dados, é dados individuais do titular, tá? Pessoa física. Então, sim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A relação comercial não está... o que tem que proteger são os dados dos titulares, pessoa física. O representante, mas aí seria dentro de uma análise contratual, de proteger o dado daquela pessoa se chegar a ser passado. Sim, mas na realidade vai estar cadastrando um e-mail ou um WhatsApp das pessoas que, por exemplo, recebem cotação. Mas aí é corporativo. Às vezes não. Às vezes não. Por exemplo, assim, aí é o cuidado que a empresa vai ter que ter dos dois lados, entendeu? Sim, mas olha só, pode ser corporativo desde que eu tenha @domínio da empresa. Mas vamos imaginar que a empresa não tem um domínio e é um @gmail. Ela usa o e-mail pessoal do cara. Vai receber no e-mail pessoal. Quem é o fornecedor tem o interesse de estar cadastrado. A pessoa que é o CPF que representa o fornecedor tem o interesse de estar lá cadastrado. E foi publicado que está se cadastrando. Não pegou dado de CPF, não pegou dado nenhum. Só pegou o contato de... Nome e e-mail. Mas forma, aí tem que ver o jeito que entrou. Vamos dizer, se eu coloco um forms para preencher e você vai lá, preenche com os seus dados, é uma coisa, tá? É diferente. Eu posso mandar porque você já me deu autorização para que eu te mandasse. Agora, se eu te pedir, é diferente. Não, então, entendi. Pode ver que as empresas todas estão fazendo assim agora, até para grupos. Se eu pedir para você o teu contato para cadastrar num grupo de WhatsApp, é uma coisa. Agora, se eu abrir um link para que você entre, tá? Por isso que estão criando... a gente pode ver que não é mais grupo só de WhatsApp, e sim do Telegram. Por quê? Porque o Telegram não fica ali o teu número de telefone disponível. E é a pessoa que vai atrás. Então, essas técnicas que a gente tem que começar a pensar.
pode ver que agora todos os sites aparecem. Você quer participar do nosso cadastro para ser fornecedor ou para receber marketing, o que for, você tem interesse de buscar esse serviço com a gente, vai mudar a técnica de atuação. Claro que igual, se você tem o cadastro, o dado dele, tem que ter a proteção. Mas, a princípio, o que vai mudar muito é a elaboração, a forma de chegar no cliente. Perfeito. Olha só, o Lucas levantou a mão ali. Para todo mundo. E depois o Rodrigo. Todo mundo quer participar. Dá para me ouvir agora ou não? Sim. Tá. Bom dia, então, a todo mundo aí. Estou com um probleminha aqui, não estou com a câmera aqui nesse computador, mas queria falar primeiramente aí sobre a questão dos contratos, né? Como o Rodrigo mencionou, estou com a lei aqui, estava lendo ela direto, e realmente no artigo 7º ali, ele fala, né? Quando necessário para execução de contrato ou procedimentos preliminares. Então, antes do contrato firmado em si, eu também tenho essa base legal para ser utilizada. Agora, sobre a questão da empresa B2B, no meu entendimento, né, a lei ela é complicada porque ela é sempre arbitrária, né? Sempre fica à mercê de quem está julgando ela. Uhum. Mas existe o tratamento da pessoa jurídica, bem como se um representante está utilizando os dados pessoais dele ou não, também está tendo a utilização da pessoa física. E a política interna da empresa que vai ter que determinar isso, né? No caso, eu tenho meu representante que ele vai utilizar os dados pessoais dele, mas isso vai ter que estar na política interna da empresa, se for necessário. Caso seja um contato institucional, acredito que aí vai ter um tratamento também de dado, porque vai ser uma pessoa jurídica da mesma forma. Acho que o Rodrigo estava em seguida aí para poder falar. Tá, eu vou retomar desde a minha fala, desde o início, que estava antes da gravação. Como que eu vejo a situação? Pegando o caso aí esse exemplo que o Marcos trouxe aqui, eu achei bem interessante. Primeiro, é uma relação B2B, ponto. O dado pessoal que entra aí é o dado do representante, de ambas as partes. E esse dado é um dado pessoal independente. Pode ser até um e-mail da empresa, mas é um e-mail que é exclusivo do colaborador. Então, ele torna a pessoa identificável. Então, no mínimo, em cima do que o Pedro falou ali, a empresa que está vendendo, ela vai ter o meu e-mail. Pode ser corporativo, mas ele me torna identificável a partir de um cruzamento, porque esse e-mail é só meu, enquanto colaborador. Ele vai estar com o meu nome e, eventualmente, outras informações, como o ramal, que é só do meu setor, me torna identificável também, e outras informações que, porventura, ela venha a ter ali para essa relação comercial. Mas, no mínimo, essas três eu acredito que toda empresa tem numa relação comercial. Isso é dado pessoal, isso está no guarda-chuva da lei. A questão de como tratar uma venda, independente, a gente fala muito de contrato, pensa só em aquele contrato padrão de prestação de serviço, né? Mas quando se fala de uma venda, uma coisa mais simples possível, eu vou aqui na esquina de casa comprar um lanche, é uma execução de contrato, né? A partir do momento que eu tenho um dado meu permeando essa relação, dificilmente não vai haver, né? No mínimo, eu vou pedir para o cara me entregar em casa, vou dar meu endereço, vou dar meu telefone, meu nome, alguma coisa assim. Então, há o tratamento do dado pessoal. A hipótese legal é a execução do contrato. Antes de eu comprar, tudo que eu fiz antes é a questão preliminar, que está muito claro na lei. E há tratamento de dado preliminar. Então, já entra nessa hipótese legal. A questão que o Marcos citou, estou fazendo uma cotação, faço com 3 empresas, só vou fechar com uma. As 3 estão tratando como execução do contrato até o ponto de eu fechar de uma forma preliminar, porque o contrato não foi chancelado ainda, né? A venda não foi chancelada ainda, vamos falar assim, né? Mas ele está tratando dentro dessa hipótese legal, que é de forma preliminar. Chegou um dado momento que eu fechei o contrato. Só que só a empresa que eu fechei que vai saber que eu fechei. As outras, de repente, não vão ficar sabendo naquele momento. E ela fica aquele dado estanque, esperando eu fechar o contrato. Aí que eu vejo que a empresa deveria fazer nesse caso? Usa essa hipótese legal, mas põe um prazo. Como a Evelise citou, se eu tenho uma cotação que é de 48 horas, por que eu vou manter essa informação além das 48? Né? Então, ou não, tem uma cotação que é 30 dias, ponto. Então, é os 30 dias dentro da validade da proposta comercial. Eu posso usar daí, só deixa eu concluir aqui, Pedro. Poderia usar essa informação por um período além disso daí? Até poderia. Eu traria um armazenamento posterior por um período curto, como legítimo interesse, que é o interesse do controlador,
né? E de repente o cara vem atrás de mim ainda, eu não vou já excluir todas as informações, de repente 10 dias o cara bate e fala, os teus dados não estão. Legítimo de interesse, eu balanceio ele. O interesse do cara, de repente, manter os dados dele por um período, só que eu não vou manter um período muito grande. Se eu quiser fazer isso para uma outra finalidade de marketing, seja lá o que for, aí é o consentimento, não tem outra forma. Todo aquele trabalho inicial lá de execução de contrato preliminar que não se realizou para duas das empresas, aquele legítimo interesse que eu coloquei um prazo curto ali, esperando que mesmo que já tenha vendido a proposta, o cara pudesse voltar. Ele está interessado no produto. Então eu consigo balancear isso no legítimo interesse. Mas eu não posso manter isso pro resto da vida. Se eu for fazer alguma coisa além disso, aí tem que ser consentimento. Aí eu tenho que pegar de uma forma clara, transparente com ele, que eu vou manter a informação dele para uma função de marketing mesmo, de divulgação, de enviar proposta, de compra futura, né? E se o cara não autorizar, aí a informação tem que ser eliminada naquele momento. Como eu vejo, é dessa forma que eu resolveria esse caso como um todo, né? Talvez ele permeasse 3 bases legais num período curto de tempo. Primeiro, a execução do contrato, usaria, de repente, o legítimo interesse por mais um período ali, para eu não excluir essa informação logo que finalizou a vigência da cotação, né? E se fosse para manter um período maior, daí não teria como fugir do consentimento. Porque o cara ainda não é cliente, não teria razão de manter isso daí. É só essa colocação que eu gostaria de pôr para vocês aí. Imaginando essa questão do tempo, a gente tem que estar preocupado, porque às vezes a gente está... se o primeiro colocado na licitação pública municipal, se o primeiro colocado não conseguir entregar, por algum motivo, no prazo da execução, pode se chamar o segundo colocado, justificando manter ele lá. É claro que quando a gente está falando de compra e venda, existe um interesse muito maluco do fornecedor, de todos os fornecedores que estão na licitação, de se manterem lá no cadastro, de serem arguídos para novas compras. Então, talvez nesse lugar, nesse assunto, a gente tenha mais simplicidade para tratar os dados, né? Às vezes a gente pode até pensar aqui em achar um outro que, por exemplo, teria um despropósito, né? Como diria, de falar o seguinte, eu quero que me descadastre lá, que eu não quero mais receber. Mas, normalmente, quando a gente pensa nisso, a gente está pedindo um descadastro quando a gente é cliente e está sendo bombardeado com propaganda, né? Que nem é um fato de uma questão, por exemplo, assim, da falha da lei. E a falha da lei é disponibilizar os seus dados para alguém usar indevidamente, um terceiro usar indevidamente. Mas se você cadastrou num determinado lugar e você está sendo bombardeado por propaganda, foi você que cadastrou. Então, a gente pode pensar nisso, porque quando a gente está falando de compra e venda, né, eu acho que acaba tendo muito interesse de quem está querendo vender estar cadastrado lá. Marco, estou passando a palavra para você. Eu só queria completar, porque muitas empresas, né, não vou falar muitas, que é até uma situação complicada, mas existe empresa, por exemplo, que tem a ISO 9001, a norma da qualidade. E tem um item da norma que fala sobre a questão de fornecedores. Né? Você precisa manter no seu cadastro os seus fornecedores para atender a sua necessidade. Pode ser um produto, pode ser um serviço. E o que acontece é sempre isso, né? Eu falo porque eu já trabalhei em empresa de 9001, né? Então eu sei como é que funciona a questão de compras. Então você tem uma lista de fornecedores na sua base de dados e você tem que fazer inclusive avaliação periódica para garantir que esses fornecedores vão ficar na sua base de dados ou não. Então você tem que inclusive criar critérios de seleção de fornecedores para que atenda o seu produto, porque ele faz parte daquela primeira base da cadeia do processo, né? Quem são os seus fornecedores para que ele possa fornecer produtos ou serviços que vai servir como entrada dentro do seu processo produtivo. Então, essa cadeia de aquisição, ela é bem complexa e a gente precisa, agora com a LGPD, né, entender bem esse relacionamento para que a gente não tenha uma quebra. Porque senão, daqui a pouco, o próprio fornecedor, ele vai falar o seguinte, bom, você não comprou comigo, eu não quero mais que você ligue para mim. Ou eu vou cortar. Você entendeu? Então, você não vai ter mais fornecedores para te atender, você não vai poder ter mais parceiros de negócio para você continuar seu processo produtivo, né? Quando você é uma pessoa que não depende de fornecedor, é uma coisa. Agora, quando a empresa depende de fornecedor,
aí ela tem que ter uma gama muito grande de informações de todo mundo. Então, mesmo eu como comprador, eu vou ter que ter lá, eu sei que, por exemplo, o Rodrigo é de TI, ele mexe com gestão, ele mexe com tecnologia, o Pedro é não sei o quê, a Evelise é advogada. Então, não deixa de ser uma base de dados de são fornecedores para um serviço que eu possa me interessar, por exemplo. Então, eu posso fechar algum negócio porque eu tenho essa base, né? Agora, se o fornecedor falar, não, eu não quero mais, então eu já perdi o serviço, que eu acho que não é o interesse dele perder, e aí fica um pouco mais complexo na hora de fazer essa amarração, principalmente para as empresas que têm certificação ISO, né? Principalmente, e tem a ISO de meio ambiente, a ISO de saúde e segurança, que envolve muito mais fornecedores ainda, né? Então esse é o ponto que eu queria complementar. Fala, Rodrigo. Eu vejo assim, Marcos, eu achei bem bacana a tua colocação aí. Eu trabalhei com ISO já também, né? Na Unimed nós estávamos implantando, né? Então essa questão de fornecedor, ela é bem burocrática, né? A ISO ela em si ela é bem burocrática, mas no sentido não pejorativo da palavra, no sentido de padronização, de ter controle, qualidade e tal, registro. Né? Eu não vejo nada errado nessa questão, e não vejo um conflito com a lei, pelo contrário, é só a LGPD ela veio para padronizar algumas coisas e, vamos dizer assim, trazer uma certa qualidade, uma certa regulação numa seara que era terra de ninguém, né? O tratamento de dados pessoais no geral. Pensando nessa relação que você falou, né? Eu sou uma empresa que tem meus fornecedores N aqui, né? Ou minha empresa menor que seja, eu já tenho alguns fornecedores, né? E eu tenho os cadastros dela, logicamente, tudo aquilo que envolve PJ não está no guarda-chuva da lei, né? Mas aí eu tenho o representante da empresa aqui, né? Eu tenho informação. Eu vou ligar para alguém lá. Se eu vou comprar, né? Eu vou ligar para o vendedor lá. Né? Que base legal que me daria eu, enquanto comprador, para eu manter esse cadastro. Né? Eu vejo o legítimo interesse. Interesse meu, enquanto comprador, mas o interesse perfeito da empresa. E o vendedor lá, que der a pessoa física, aquele que está sendo protegido pela lei, né? Não é a empresa dele em si, mas ele, enquanto representante, ele teria todo o interesse de ser o vendedor, porque ele está comissionado por isso, né? Então, ele saber que eu estou no radar dele ali, eu não vejo nenhum problema. O que tem que ter muita transparência nessa questão, né? Essa minha política, meu aviso de privacidade, tem que constar que os dados dos meus, como é só compra de produto, eventualmente eu não vou ter um contrato assinado, né? É só aquela relação, nota fiscal, cotação e pedido fechado por e-mail, por telefone, seja lá como for a relação, né? Mas eu tenho os dados pessoais ali. No meu cadastro, eu teria esses dados pessoais do vendedor, lá do representante comercial, né? E seria um legítimo interesse meu enquanto comprador e interesse da empresa, está balanceado. E o representante da empresa lá também não vejo que ele se oporia a essa. O que tem que haver a transparência aí, né? Agora, por quanto tempo eu vou manter essa informação? Esse é um ponto importante, né? Enquanto a relação, eu sou uma empresa, vamos pegar o caso, até o Pedro citou ali de empresa pública, né? Aí você tem lá, teve uma licitação, né? Na licitação ali, por exemplo, o segundo colocado está no páreo ainda, né? Por quanto tempo ele estaria no páreo, se o primeiro colocado não? Então, esse é o prazo em que eu tenho todo o direito e interesse de manter todas as informações aí. Não tem por que eliminar isso, né? O cuidado que a gente tem que ter de eliminar a informação que de fato não está usando mais. E que eu estou mantendo por preciosismo ou por interesse meu que não se justifica, né? Mas, de uma maneira geral, sim, eu consigo ver esse caso que o Marcos citou perfeitamente. Eu vou manter essa informação cadastral que eu compro eventualmente com ele, coto com ele, né? E ele quer participar das cotações, não tem por que ele não. Logicamente que eu vou ter o mínimo de informações aqui e isso vai ter que estar muito transparente também, né? Aí que entra os avisos de privacidade ali para cumprir essa função, né? Eu me pautaria pela base legal legítimo interesse nesse caso, né? Interesse meu, legítimo, de comprar, é interesse do cara de vender. Ele sabe a qualquer momento que se ele não quiser mais participar da minha cotação, a partir do momento que eu disparo um e-mail para o cara cotando, ele diz, não quero mais participar das cotações, né? Ter um cuidado, logicamente, de manter a qualidade da informação. O representante comercial mudou, não é mais o fulano, agora é o Beltrano, fulano sendo da empresa, né? Tudo isso se atualiza, né? Então, eu acho tranquilo trabalhar essa questão aí, sabe? Não vejo nenhum disputador maior em relação à lei, tá trabalhando já com questões internas da empresa, que já está com o ISO 9000 e tal. Considerando isso que você falou, a gente volta naquela questão você colocou dos dois legítimos interesses, né? Tanto o comprador tem um legítimo interesse de ter uma base que pesquisa preço e o fornecedor dele ser questionado para que eventualmente ele possa estar vendendo na especificação que foi colocado lá os produtos. Mas se a gente olhar um pouquinho mais para fora desse processo de compra e venda, que os dois têm legítimo interesse,
Como que a gente poderia estar avaliando uma falha que a Lei Geral de Proteção de Dados poderia estar gerando responsabilidades? Porque ontem, eu estou falando ontem, mas na última quinta-feira, a gente falou sobre controlador, operador e funcionário e as suas limitações e responsabilidades de acordo com as funções que cada um tem, né? Controlador, operador e funcionário. Quando a gente está aqui falando, a gente está colocando que um funcionário está comprando e um funcionário está vendendo. E os dados estão sendo armazenados pelo controlador. E estão sendo tratados pelo controlador. E tem um funcionário dentro da empresa tratando os dados, porque ele está lá na parte de TI. Então, e além disso, ainda tem provavelmente um operador que forneceu a aplicação que tem os dados. Quando que a gente poderia estar tratando isso para falar que houve uma falha que seria responsável? E aí a gente identificar quem foi o responsável. Isso é uma condição relevante nesse processo? Quando você fala uma falha, Pedro, você fala assim, eu avaliei, por exemplo, um legítimo interesse numa situação, mas daí essa relação não ficou muito favorável, vamos dizer assim, para quem está sendo usado. Aí, nesse sentido? Não, porque, por exemplo, quando a gente está falando do legítimo interesse, isso está pacificado. Um tem de vender, o outro tem de comprar. Pô, a gente está falando que aqui não vai ter falha, porque, eventualmente, eu vou te mandar um pedido para que você orce, e aí você vai, eventualmente, falar o seguinte, eu não tenho esse produto, nem vou responder. Ou eu tenho um produto, vou responder, e aí, pronto, é o processo de negociação. Agora, quando que acontece uma falha? Por exemplo, a informação da minha empresa com os meus dados foram disponibilizados para uma outra pessoa, e isso pode me constranger. Por exemplo, né, eu forneci a base de cadastro para que alguém, em vez de você ser um fornecedor de produto para mim, que eu começasse a fornecer serviço de Lei Geral de Proteção de Dados para você. Então, eu peguei os dados com a empresa do Marcos, estou sabendo que você é fornecedor dele e estou querendo te oferecer consultoria de Lei Geral de Proteção de Dados. Aonde que falhou? Alguém forneceu os seus dados para que eu te consultasse para saber. Aí você vira e fala assim, opa, a empresa do Marcos. A empresa do Marcos é a controladora, o Marcos é um funcionário, o cara da TI é um funcionário e o cara que é dono da aplicação onde os dados estavam armazenados é o operador. Aonde que eu vou identificar a falha para chegar, porque eu cheguei até você? Que aí é uma falha, né? Ah, com certeza. Aí houve um desvio de finalidade, né? Sim. Muito claro. Havia uma finalidade comercial ali, né? De compra e venda. E daí, de repente, essa informação vazou e foi parada na mão de uma outra pessoa que está querendo vender um outro produto. Eu tinha uma característica de fornecedor e, de repente, caí para uma característica de cliente. Uma empresa terceira que se apropriou daquela base de dados está usando para isso. E algum ponto ali essa informação vazou. Logicamente que a empresa que tem a posse dos dados, ela tem que ter mecanismos para garantir que isso não aconteça. A gente sabe que, em termos de violação de dados, 100% de qualidade não existe. Né? Não pode garantir isso é fácil. Então, em algum momento pode vazar. Ela tem que ter mecanismos para ela conseguir evitar isso, o máximo possível. Né? Olha só, eu imprimi na minha mesa, eu sou assessor do Marcos. O Marcos é o comprador e ele tem os dados dos fornecedores. E aí eu sou o secretário do Marcos. Fui lá e fiz assim, printa todos os fornecedores dos produtos tais. E mando para a Evelise para ela falar o seguinte, olha, esses produtos aqui, eles são muito delicados e esses fornecedores aqui, todos estão comprometidos com a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí a Evelise vai começar a fazer contato com você. Não, a falha foi na tua conduta. Como é que vai identificar que o Pedro, que é secretário do Marcos, vai fazer isso? E aí vendeu os dados para a Evelise, ou às vezes nem vendeu, entregou de graça. É uma falha de conduta, Pedro. Nem sempre a gente consegue pegar quem foi a ponta, né? Aí, mas o controlador pode ser questionado nesse momento? Pode ser questionado, você chegar até ele, né? Você chegar até ele. Nem sempre eu consigo identificar como que o dado vazou.
Imagina que a Evelise, na conversa, ela vira e fala assim, não, a empresa do Marcos me passou os dados e eu estou aqui entendendo que você não está em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque num determinado produto que você vai entregar, você precisa dessa informação. Ou você é uma construtora, e aí eu quero saber como é que estão a relação das pessoas que vão lá naquela empresa prestar o serviço, que você vai construir um determinado item lá, ou você vai fazer uma montagem. Eu vejo assim, Pedro, nem todas as situações a gente consegue pegar como que o dado vazou. Uma situação dessa de má fé do colaborador, principalmente. Se é uma falha técnica, talvez fique até um pouco mais fácil, deixa algum rastro, né? Mas no caso, o cara foi lá e imprimiu uma ficha cadastral, né? Um cara que está de dentro da empresa, teoricamente teria que estar aculturado para a privacidade, né? Um cara que recebeu treinamento, que assinou código, termo de confidencialidade, sigilo e responsabilização, né? Que teve treinamento, que teve toda a orientação para não fazer isso, e foi lá e fez. O cara está agindo de má fé. É difícil a empresa conseguir pegar esse tipo de coisa, né? Não deixa o cara sair com o papel da empresa, é uma saída. O cara consegue usar e-mail pessoal, partiu do e-mail dele, dá para fazer uma investigação? Dá. Nem sempre ele consegue chegar, né? Mas eu vejo assim, o que a empresa tem que fazer é se resguardar, mostrando que existe a cultura da privacidade dentro dela, com política, mas o controlador de dados, ele vai ser responsabilizado. Ele vai ser responsabilizado, Pedro, mas o que vai aliviar para ele é a capacidade que ele tem de provar que ele tem um programa de governança da privacidade. Isso vai aliviar para ele, né? Eu não lembro se eu citei para vocês o caso, acho que foi eu citei aqui, o caso da situação da farmácia lá, que a guria foi lá tirar uma foto do cara comprando a pílula no dia seguinte. Isso. Né? O que é aliviar para a farmácia? Ela não tinha como impedir o cara de bater a foto e publicar. Isso não tem como, é humanamente impossível. Não adianta, como ser humano, eu não consigo, só sei que eu coloco um cabresto, para cada funcionário eu coloco um outro cara atrás dele ali, controlando ele. Isso é humanamente impossível. E em termos de home office, hoje em dia piorou, né? O que a empresa vai se safar, vamos dizer assim, ou diminuir um pouco da responsabilidade dela, ela mostrar que ela existe um programa de governança, que ela tem política, ela tem procedimento, que ela treinou o cara, que ela tem ata de treinamento assinada, que ela tem termo de responsabilidade dele, e nesse termo aí, coloca uma cláusula, inclusive, que a lei vai pisar em cima dele, se ele cumprir o que está nas políticas. Só que para isso a empresa tem que estar com tudo documentado. Se ela não tiver, aí a responsabilização vai cair muito forte em cima dela. Mas olha só, a gente conseguiu chegar num ponto bem legal aqui, olha. A gente estava até atrás falando um pouco. Gente, o Marcos deu uma ejetada ali. Achei até esse negócio. Ele está bem. Ele deu uma ejetada ali. Tô inteiro. A gente o tempo todo vem discutindo questões e agora a gente discutiu de um ponto de falha, de onde pode acontecer um problema, né? Que, por exemplo, assim, vazou um dado e o controlador pode ser questionado. E eu achei que você foi brilhante nessa condição que você colocou aí. Porque se ele tiver as políticas bem definidas, bem documentadas, ele pode até não rastrear quem foi o responsável que entregou os dados. Mas, de certa forma, ele vai estar minimizando a função dele, né? Exatamente. Ele vai a responsabilidade. Vamos pegar a lei, Pedro, lá no início ela fala da boa-fé, né? Então a empresa e tem o princípio o 10º princípio, que é da responsabilização e prestação de contas, né? Então ela está mostrando boa-fé, ela está mostrando que ela consegue prestar contas e que ela tem um programa de governança implantado, que não é infalível. Porque a gente parte o seguinte, a grande sacada da lei que eu vejo, assim, é garantir a privacidade. Para garantir a privacidade, eu parto do quê? Da proteção de dados. Ora, se eu tenho que proteger alguma coisa, é porque tem alguma coisa que está sob risco. Então, a grande sacada da lei, do meu ponto de vista, e é uma que diferencia, vamos dizer, separa as adequações de qualidade e as adequações meia-boca, do meu ponto de vista, é gerenciamento de riscos. A grande sacada é a gestão de riscos. Eu percebi que esse caso que você citou aí, Pedro, é um risco, é um dos inúmeros riscos que ocorram, né, para a privacidade. E como que eu trato isso? Ele tem que estar no meu radar, uma forma de tratar. Eu não consigo eliminar a maior parte dos riscos, mas eu mitigo eles. Como que eu mitigo um problema de conduta? Código de conduta do colaborador, termo de responsabilização, treinamento, aculturamento. Basicamente é isso. O que vai fazer um programa de privacidade funcionar em organizações são as pessoas. Eu posso ter os melhores procedimentos do mundo, ou às vezes não ter nenhum, mas se eu tiver a pessoa comprometida, o meu risco diminui muito, né? Então esse trabalho é fundamental.
É fundamental. E o que vai me tirar, vamos dizer, um pouco do ônus nesse sentido é provar que eu tenho esse programa de governança. Eu tenho esse programa implantado e em funcionamento. Eu acho e a gestão de risco é fundamental, em todos os aspectos. Né? Eu acho que é o ponto que o pessoal mais tem falhado. Porque fazem uma gestão de risco superficial, no achismo, sem método, pouco aprofundada. Me preocupo com alguns aspectos, esqueço de outros fundamentais. Vou muito no que o pessoal fala, né? Uma matriz de risco aí, que o cara coloca 10, 20 riscos só, é uma matriz falha para mim. Uma matriz de risco tem que ter pelo menos uns 100 itens. Eu tenho que pegar todos os ativos de informação e eu tenho que esmiuçar eles ao máximo, com tudo que pode acontecer. Logicamente, se eu pego você é um cara de TI, você sabe disso. Se eu chego numa infraestrutura de TI, muito provavelmente a maior parte dos riscos estão sendo tratados. Só que eu preciso colocar tudo isso no papel. Eu tenho que demonstrar que eu tenho controle. Aí entra muito forte a ISO 27001, 27002, 27005, a 27701 da privacidade e ainda 29100 e 29134, que estão totalmente ligados à privacidade. Eu tenho que aplicar essas ISOs aí na empresa com robustez. Aí eu consigo provar. Aí eu vou fazer um relatório de impacto no final lá com consistência, em que a maior parte, não vou dizer todas, né, porque o pior que existe em gerenciamento de risco são os riscos não conhecidos, né? É o que existe de pior. Porque o risco conhecido é que eu não consigo tratar, ainda no mínimo eu monitoro ele, né? Eu fico acompanhando, né? Agora, o pior risco que existe é aquele risco que eu não conheço, né? Esse é o pior risco, que é aquele que me pega de calça curta, usando o jargão aqui. Isso. Né? Então, daí é o que acontece. Mas se eu tratar os 90% dos riscos conhecidos, aí isso vai me dar uma segurança. É isso que vai me dar respaldo. Vamos dizer que se vazou a informação, chegaram na minha empresa, de repente eu não consigo nem achar, putz, como que esse cara enviou? Não saiu por e-mail, não saiu por nada. Não sei nem quem, eventualmente, né? Não consigo achar um culpado, um processo falho, nada, né? Mas aí o que acontece? Mas saiu daqui a informação porque não tinha como ser diferente. O cara tá com um relatório com um cabeçalho com o logotipo da empresa, né? Mas eu não consigo achar quem foi, né? Mas eu mostro, se foi um mal intencionado dentro da empresa, logicamente, depois de uma ocorrência dessa, eu tenho que rever meus processos, né? Fazer um trabalho de melhoria contínuo ali. Eu achei que foi brilhante esse finalzinho que a gente teve aqui. O Lucas até colocou aqui a parte de mapeamento do processo, que é o que você colocou aí, né? Mapeamento do risco. Eu acho que isso a gente conseguiu levantar aqui dentro de um contexto a hipótese de uma falha, e quando a gente falou da falha, como é que a empresa pode mitigar isso? Então, quer dizer, ela pode reduzir os problemas. Hoje, eu tenho um compromisso agora às 10 horas. Então, eu vou propor aqui da gente desligar a gravação, mas se vocês quiserem continuar na sala, vocês podem, porque eu não vou conseguir parar a gravação depois, tá? Então, se não for problema, né? Porque eu tenho agora um outro compromisso às 10 horas, e já são 9h59. Eu também tenho. Então, perfeito. Eu acho que a gente tem mantido... Ô, Lucas, eu vi que você levantou a mão, como você hoje é o nosso convidado. Antes de terminar, você pode soltar a voz aí. Então, né, como você disse, eu estou chegando hoje, né, acabei nem me apresentando, pelo menos você já se conhece há algum tempo, mas eu estudo ciência da computação, né, e agora eu busco fazer muito para a área acadêmica, então estou buscando fazer um artigo, nisso eu comecei a estudar LGPD, quero fazer sobre a questão da gerência de cookies, né, e a relação dela com a gestão de privacidade. Então, uma coisa que, enquanto eu estava lendo ali a lei, que eu achei muito interessante, foi justamente isso, que eu anotei, assim, tem que ter um mapeamento de processo na hora da documentação da empresa, porque se não tiver, toda a minha política de privacidade não vai servir para nada. Justamente como o Rodrigo falou, eu tenho que ter um respaldo, que eu não sei como que a pessoa vai agir, ela pode me apresentar uma coisa e fazer outra. Mas se eu tivesse respaldo, os danos para o controlador vão ser realmente minimizados. Então, eu queria finalizar, agradecer, vou participar sempre que possível, que eu quero sempre ter argumentos assim para construir meus artigos, e achei muito interessante aqui a discussão do pessoal. Obrigado. E Lucas, eu vou estar publicando lá no grupo do WhatsApp a nossa gravação. E se você estiver concordando lá, depois que você vê, né, você coloca lá que aí eu na realidade, vou publicar para cada um de nós, inclusive privado, né? Se todo mundo aprovar, eu compartilho o vídeo, tá bem?
Então, estou dando encerrado aqui. Obrigado pela colaboração de todos. Achei que hoje foi também muito rico, igual tem sido nos últimos, né? Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, Velhice. Tchau, Marcos. Tchau, Tchau, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Um abraço. Tudo bom. Tchau, tchau.